Paulo foi preso, Paulo abriu igrejas, Paulo foi colocado em um navio e durante a viagem o navio enfrentou uma grande tempestade, foi tirado da sua rota. Deus aparece para ele e diz: olha, o navio vai se partir, o navio vai se quebrar, mas ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, porque a vida de todas as pessoas que estão dentro deste barco, eu, o Senhor, coloquei nas tuas mãos. E assim foi. O barco se quebrou, mas ninguém morreu. Quando Paulo chega na praia, uma cobra o pica. Ele sacode a cobra, e nem o veneno pôde acabar com o propósito de Deus na vida de Paulo. Quero profetizar para alguém aqui nessa noite, que tem enfrentado os vendavais, as tempestades, e que tem sido muitas vezes envenenado com as coisas desta vida. Quero dizer para você, que nada disso tem o poder de te tirar da linha do propósito de Deus para você. Mas Paulo vive uma vida intensa na presença do Senhor. E aqui nessa passagem que lemos, é o final da sua história. É o final da vida de Paulo. E ele escreve uma carta para os seus discípulos. Ele escreve uma carta para o seu filho na fé, chamado Timóteo. E olha que coisa preciosa, ele escreve para Timóteo dizendo: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Oh, glória a Deus. Mas aí, o que me traz uma santa surpresa nessa afirmação de Paulo, é que em nenhum lugar da Bíblia a gente encontra Paulo lutando contra ninguém. Não tem nenhum lugar na Bíblia que mostra Paulo participando de uma guerra. Não tem nenhum lugar na Bíblia que mostra Paulo enfrentando pessoas, saindo, desculpa a expressão, no soco, no tapa, com chute, com pontapé em ninguém. Agora, como que esse homem, no final da vida dele, ele escreve dizendo: eu combati o bom combate, mas eu nunca vi ele lutando contra ninguém. Que luta é essa? Que combate é esse? Que luta era essa? Que combate era esse que Paulo estava falando? Combati o bom. Contra quem Paulo lutou? A luta de Paulo é a mesma luta que cada pessoa que aqui está enfrenta todos os dias. Quando Paulo escreve para Timóteo dizendo: eu combati o bom combate, o combate, a luta, a guerra sobre a qual ele estava falando, não era uma guerra contra pessoas, não era uma guerra contra inimigos, mas era uma guerra contra si mesmo. Preste atenção. Muitas vezes as suas maiores batalhas não serão aquelas que você enfrenta contra pessoas, mas muitas vezes o seu pior inimigo é aquele que reside dentro de você. Todos os dias, Paulo enfrentava uma guerra, uma luta, mas não era uma luta exterior, era uma luta interior. Porque todos os dias Paulo tinha que vencer alguma coisa. Todos os dias Paulo tinha que vencer aquilo que eu e aquilo que você temos também que enfrentar todos os dias: o medo, a tristeza, o desânimo, a angústia, a vontade de parar, de desanimar. Mas eu quero te ensinar nessa noite, o que é que Paulo fez que o credibilizou para no final da sua vida escrever para Timóteo: eu combati um bom combate. Tem 4 quês, olha para mim,
tem 4 quês que deram a Paulo condições de, no final da vida dele, ele olhar para Timóteo e dizer: eu combati, eu venci o combate, eu completei a minha carreira, eu fiz tudo o que eu tinha de fazer e eu não perdi a fé. O primeiro quê é o QI. A sigla QI significa quociente de inteligência. Quando você quer saber, ou quando você quer medir o seu quociente de inteligência, o quão inteligente você é, há uma maneira, existem testes que você pode fazer, e hoje até pela internet você pode fazer isso, você pode responder a algumas perguntas, e o tipo de resposta que você dá, ou a velocidade com que você responde a estas perguntas, ela te dá um resultado, ela te dá um número, e esse número é a sua medida de inteligência. E Paulo entendeu que para lá na frente ele poder dizer: eu combati o bom combate, ele tinha que ser uma pessoa que desenvolveu a sua medida de inteligência. Projeta para mim, por favor, Filipenses capítulo 1, versos 9 e 10 dizem assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para que discernam o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olhe para mim. Olha aqui Paulo falando comigo e falando com você, dizendo assim: olha, eu estou orando para você, eu estou orando por você. Para quê? Eu estou orando para que a sua inteligência aumente, para que você cresça em conhecimento, para que você comece a aprender mais. Olha para mim. As pessoas que lá na frente serão bem-sucedidas, quem lá na frente vai poder fazer como Paulo, olhar para trás e dizer: combati o bom combate, são aquelas pessoas que passaram a vida inteira aprendendo alguma coisa todo o dia. O nosso missionário, ele sempre fala conosco assim: quando você para de aprender, você também para de crescer. Se você para de aprender, você para de crescer. Olha para a sua própria vida. Se você não está aprendendo nada todos os dias, é por isso que você não está crescendo. E se você não está crescendo, é porque ainda não aprendeu nada. Presta atenção. Paulo diz: eu estou orando para que o conhecimento de vocês aumente. E o seu QI, ele não aumenta naturalmente. O seu QI, o seu quociente, a sua capacidade de inteligência, ela aumenta na medida em que você é exposto a alguma coisa nova todo dia. E eu quero te dizer, todo dia você é exposto a obstáculos, a desafios, a pedras no meio do seu caminho. E o que é importante não é quando você cai, aprender a levantar. O importante é você aprender com a queda para não voltar a cair de novo. E Paulo diz: eu estou orando para que vocês aprendam, eu estou orando para que a sua capacidade de inteligência aumente, para que você seja capaz de, em toda fase da sua vida, você aprender alguma coisa nova. Todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova. Eu converso com alguém, eu aprendi alguma coisa. Eu sento com uma criança, eu aprendi alguma coisa. Eu converso com um irmão, eu aprendi alguma coisa. Eu leio a palavra de Deus, eu aprendo muita coisa. Eu oro para que você aumente a sua inteligência. Já percebeu como é difícil você conviver com pessoas que acham que sabe tudo e não precisam aprender mais nada? Como é difícil você conversar com uma pessoa que já tem resposta para tudo? Como é difícil você tentar persuadir, tentar convencer, tentar conversar com uma pessoa que não dá ouvidos a ninguém, a não ser a si mesma, a não ser a si mesmo. E Paulo disse: eu estou orando para que o seu quociente de inteligência aumente.
para que vocês sejam capazes de discernir o que é melhor. Quanto sofrimento na sua vida você teria evitado se o seu discernimento do bom, do ruim, do certo, do errado, do santo e do pecado estivesse crescendo todos os dias? Na área dos sentimentos é assim. Na área dos relacionamentos é assim. Às vezes uma pessoa se envolve com a outra e ela fica naquele envolvimento, naquela emoção, naquela coisa da paixão, aquela coisa da novidade, e você começa a ser levado e o seu discernimento parece que desliga, e quando você vê, você está se associando a uma pessoa que não te faz nenhum bem, pelo contrário, que te faz muito mal. Na área profissional, é assim também. Uma pessoa te propõe uma parceria, te propõe uma sociedade, mas você fica tão empolgado naquela conversa: vamos ganhar dinheiro, vamos crescer, vamos prosperar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que você não analisa direito o seu discernimento do certo e do errado. Ele diminui. E naquela da empolgação, você acaba entrando num negócio onde você entregou tudo e não recebeu absolutamente nada. E Paulo está dizendo: eu estou orando para o seu QI, para o seu quociente de inteligência crescer, aumentar, para que você consiga discernir: olha, isso aqui não é certo, eu não vou entrar nisso. Isso aqui não é propósito de Deus para a minha vida, eu não vou entrar nisso. Há certas coisas, irmãos e irmãs, que nós não devemos participar. Por quê? Porque elas não provêm do Senhor. Paulo só pôde dizer lá no final da vida dele: eu combati o bom combate. Porque ele passou a vida inteira aprendendo. Eu declaro sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, que Deus vai te dar essa capacidade de extrair lição em tudo. Oh, querido, você não entendeu. Quando a gente está falando de profecia, é para levantar a mão com força. Não é assim, meio desanimado, não. Eu profetizo sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, que Deus está te dando essa capacidade de aprender com tudo. Todas as coisas na sua vida, a partir de hoje, serão para você um aprendizado, um ensinamento. O que é bom, vamos continuar. O que deu errado, vamos trocar. Mas em tudo, eu estou aprendendo. Deu certo? Amém. Deu errado? Não vou permanecer nisso, não vou continuar nisso. É o primeiro quê. O segundo quê? O que deu a Paulo condições de lá no final da vida poder dizer: eu combati o bom combate, eu venci a minha guerra interior. É o QR. O que é QR, pastor Júnior? É o seu quociente de relacionamentos. Olha para mim. Nós somos seres de relacionamento. Ninguém é capaz de conviver, de viver sozinho. E eu vou dizer para você uma coisa: você é tão bom quanto os relacionamentos que você consegue cultivar ao longo da sua vida. Projeta para mim, por favor. 2 Timóteo capítulo 4, versos 9 a 11, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Levanta a cabeça.
Paulo só pôde dizer lá no final da vida dele: eu combati o bom combate, porque ele entendeu que por mais que ele fosse uma pessoa de destaque, por mais que ele fosse um homem inteligente, por mais que ele fosse uma pessoa surpreendente e admirável, Paulo foi rápido para entender que ninguém consegue viver plenamente o propósito que Deus tem para a sua vida, ninguém pode cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida se você tentar fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E eu acabei de dizer aqui que você é tão bom quanto os relacionamentos que você consegue conquistar e cultivar ao longo da vida. Porque, vamos ser sinceros aqui, real e verdadeiro, a gente se acha maravilhoso. Cada um aqui, quando olha para você mesmo, você quando está sozinho, não, vamos ser sinceros, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Quando você está sozinho lá diante do espelho, você acha que você não precisa de ninguém. Quando a gente está lá sozinho, quando a gente está lá diante de um desafio, diante de você fala assim: não, eu vou conseguir, eu vou tirar de letra, porque eu sou bom, porque eu sou capaz. Olha para cá. Mas quando você olha a vida das pessoas que pensam assim, e você começa a confrontar o quão bom, o quão boa ela se acha, o quão perfeito ela se imagina, e você começa a confrontar isso, essa perfeição de pessoa, essa maravilha de pessoa, com os relacionamentos que ela cultiva, com os relacionamentos que ela estabelece ao longo da vida, você vê que essa pessoa não é nada do que ela pensa que ela é. Diga-me com quem tu andas. Não é assim que a gente acredita? Por mais abençoado, por mais poderoso, por mais santo, por mais perfeito, por mais glorioso, por mais que você seja a melhor pessoa do mundo, começa a observar as pessoas que se aproximam de você. Começa a observar a qualidade dos seus relacionamentos. Paulo disse assim para Timóteo: corre para cá, vem ter comigo. Eu preciso ampliar o meu QR, eu preciso ampliar o meu quociente de relacionamentos. O que aconteceu, Paulo? Os outros que estavam comigo me desampararam, me abandonaram. Olha para cá. Você já parou para pensar que na nossa vida também é assim? Nem todo mundo que anda com a gente durante um tempo vai permanecer conosco até o fim. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e não permaneceram? Na hora você até ficou sentido, ficou doído, ficou triste, porque determinada pessoa que você achava que ia estar contigo, olha, até o fim, talvez na hora que você mais precisava, essa pessoa te abandonou. Na hora doeu, mas depois você começa a perceber que quem perdeu não foi você, quem perdeu é quem te abandonou. Você nunca foi desamparado, nunca foi abandonado, porque você não deu glória a Deus. Olha para mim. Paulo falou assim: olha, tinha companheiros que estavam comigo aqui, mas eles receberam uma outra proposta e foram. Na vida também é assim. Tem pessoas que a gente imagina que elas estarão conosco até o fim da vida. Parece que a gente foi gerado junto, que a gente tem tudo em comum, que a gente se dá tão bem, que a gente combina em tudo. E Paulo disse: essas pessoas me abandonaram. Elas amaram as coisas deste mundo e me abandonaram, partiram. Mas eu sei, Timóteo, que eu posso contar com você. Tem um que ficou comigo, Lucas ficou comigo, mas só eu e ele nós não conseguimos. Eu preciso de mais gente envolvida na minha vida. Quero dizer para você que no seu processo de ampliação, no seu processo de crescimento, Deus sempre vai usar alguém que vai ser um canal de bênção e vai te ajudar. E vou dizer mais. Não só Deus vai colocar no teu caminho pessoas que vão te ajudar, mas Deus vai usar você para ajudar muita gente que está à sua volta. Eu vou dizer de novo: não só Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão te abençoar, mas Ele vai fazer de você uma bênção na vida de muita gente que está à sua volta. Sabe quem especialmente?
aqueles que você julga que são melhores do que você. Tem gente aqui que olha para o seu patrão, tem gente aqui que olha para aquelas pessoas de uma condição melhor e fala assim: ele não precisa de nada. Olha o carro dele, olha a casa dela, olha a roupa, olha a bolsa que ela carrega, olha o Facebook dele, olha o Instagram dela. Não precisa de nada. A Bíblia nos conta uma história muito preciosa sobre um homem chamado Naamã. Naamã era um homem de grande autoridade. Naamã era um homem de um status social diferenciado. Naamã era um homem que quem olhasse para ele dizia assim: esse homem não precisa de nada. Mas Naamã tinha um grande problema. Naamã tinha lepra. Olha para cá, presta atenção. E a lepra é uma doença, graças a Deus, hoje a ciência, a medicina ampliou muito e hoje em dia já quase nós não vemos mais falar disso. Já existe remédio, tratamento, quase não ouvimos mais falar dessa doença, mas nessa época era algo terrível. Quem pegasse lepra certamente morreria, e era uma morte ruim, uma morte terrível, porque a pessoa com lepra, ela começa a ter feridas no corpo, e a ferida não cicatriza, o corpo da pessoa vai literalmente apodrecendo. Mas olha para cá. As pessoas viam Naamã nas festas sociais, as pessoas viam Naamã no local de trabalho, as pessoas viam Naamã circulando pelas ruas, na loja, no shopping, as pessoas olhavam para Naamã e diziam: aí lá, está ali um homem feliz, está ali um homem realizado, está ali um homem que tem tudo. Mas olha para cá, ninguém via a hora que Naamã voltava para casa, e quando Naamã voltava para casa era hora de tirar a farda. E quando Naamã chegava em casa e ele tinha que tirar a farda, tinha que ter alguém para ajudar a descolar a roupa dele das feridas. Essa era a parte que ninguém via. Presta atenção. Todo mundo via Naamã com a sua pose imponente, mas ninguém via quem é que descolava a roupa de Naamã das feridas, e tinha que ter um jeitinho, porque, não sei se já aconteceu com você, quando você está com um machucado e a roupa fica grudada há muito tempo, ela cola e na hora de tirar dá uma dor danada, e se puxar de uma vez, sai com pele e tudo. Ai. E quem estava dentro da casa de Naamã era uma menina escrava. O que as pessoas não viam em Naamã, ou o que as pessoas não sabiam da realidade de Naamã debaixo daquela farda, a menina que era escrava sabia. Olha para cá. E Naamã, que tinha tudo, na verdade não tinha nada. E a menina que aparentemente não tinha nada, na verdade ela tinha tudo. Mas pastor, ela era escrava, mas ela tinha Deus. E um dia ela, intrometida, atrevida, ela olha para Naamã e diz: ah, se o meu Senhor, ah, se o meu patrão fosse lá na minha igreja, ah, se o Senhor conhecesse o meu pastor, ah, se o Senhor fosse naquele culto de domingo, eu tenho certeza que alguma coisa, ah, se o Senhor fosse lá, eu tenho certeza que alguma coisa ia acontecer na vida do Senhor, e essa enfermidade certamente ia sumir, porque lá na minha igreja, o meu pastor é um homem de Deus, a minha igreja é um lugar abençoado, ah, se o Senhor fosse lá. E aquilo gerou uma curiosidade em Naamã, mas sabe qual que é o nosso problema? Nós olhamos para os Naamãs de hoje e dizemos: mas poxa, o meu patrão, eu é que preciso dele, não é ele que precisa de mim. Por favor, não se ofenda com o que eu vou dizer, não se ofenda,
Mas não deixa de ser uma verdade o que eu vou falar para você agora. Não fique ofendido com a minha palavra, não. Mas eu não vejo a gente marcar, e quando eu digo a gente, eu estou falando a igreja em geral, o povo de Deus em geral, marcar um evangelismo lá no condomínio de luxo. Eu vejo a gente marcar evangelismo na rua, e eu não estou desmerecendo ninguém não, todos precisam de Deus, mas a gente tem facilidade para abordar o mendigo e dizer, ô meu irmão, Jesus te ama, toma aqui uma marmita, e não está errado não, está certinho. Toma aqui uma peça de roupa, toma aqui um cobertor. É fácil eu conseguir fazer isso, porque naquele momento eu me sinto numa posição melhor do que a dele. É fácil eu querer ajudar quem eu sei que precisa de ajuda, porque está óbvio. É fácil eu chegar lá no hospital e o enfermo está lá doente, eu sei, ele está lá internado, eu sei que ele está. Ninguém está lá no hospital de passeio. Quem está lá no hospital porque está com a doença, está internado. É fácil eu chegar lá e dizer, ô meu irmão, Jesus vai te curar.